Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é dízimos, a maior fraude da religião. Alguém já viu um dito pastor ou líder religioso mastigando uma nota de real, dólar, euro ou que seja um tostão de réis? Claro que não. Então significa que o que eles pedem como dízimos não é dízimos. Porque dízimos eram alimentos e serviam para se alimentar. É um trocadilho que cabe bem. Então o que eles praticam quando pedem dízimos? Fraude, roubo, tosquia, mentira e engano. Estes cães devem serem colocados atrás das grades. São ladrões e mentirosos, todos os que pedem dízimos como dinheiro. Os dízimos eram levados à casa do tesouro. Porém, a casa dita terrena, dita como casa do tesouro, foi derrubada, foi aniquilada, foi destruída no ano 70 DC, na primeira era cristã, quando Deus julgou Israel. Depois disso, a casa espiritual de Deus somos nós, no Espírito. Virem as costas para estes exploradores da fé dos incautos e comecem a reinar em vida sob a sombra do Deus vivo, que é o Espírito. Vivam, reinem em vida debaixo da sombra do Deus vivo, que é o Espírito. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 14, entre os versículos 22 e 29. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Comam do dízimo. Então, dízimo era alimento. Dízimo foi instituído para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas e os sacerdotes. Dízimo nunca, em todo o Antigo Pacto e todo o Velho Testamento, nunca foi tratado como dinheiro. Aí você fala, mas Jesus disse em Mateus 23, 23, mas ali é Antigo Pacto, ali é a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. E ali Jesus disse aos fariseus hipócritas, que dais o dízimo, eles davam o dízimo de uma folhinha, de um grãozinho, de qualquer coisinha, tão fissurado que eram debaixo da lei de Moisés. Jesus disse, fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. 10 folhinhas, tira uma e dá. 5 folhinhas, corta ali um pedacinho, dá. Assim. Mas Jesus não disse, porque naquela época, sendo lei, naquela época, nos dias de sua carne, o qual o sistema religioso diz que ali são evangelhos, não são, ali são livros históricos. O evangelho ali, as boas novas, era para os judeus, nós que somos gentios, as boas novas, estado de Romanos à frente. Então, se fosse dinheiro naquela época, se pagava o imposto do templo, com o denário. Havia moedas com a esfinge, com o desenho ali do rosto de César. Por isso que Jesus disse, pegou uma moeda e mostrou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então dízimo nunca foi valor monetário, nunca foi dinheiro, nunca foi ouro, prata, nada disso. Versículo 24. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo. O que era carregar o dízimo? Era o quê? Produtos de lavouras, colheitas. E era uma vez por ano, então fazia a colheita. Um exemplo, colhia o soja anualmente, ia lá e tirava 10%, a 10ª parte do soja colhido e levava à casa do tesouro. E ali seria repartido para os órfãos, as viúvas. E se o local fosse longe, aqui ele está falando, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais. Vou ler novamente esse versículo. Versículo 24. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus,
e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais. Versículo 25. Troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Por que era para trocar por prata? Deus criou a terra. Deus deu nutrientes, Deus dá nutrientes para todas as ervas crescerem, darem seus frutos. Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda a temperatura ideal para que aquela planta cresça e dê e produza seus frutos. Então, por isso que deveria devolver 10% das lavouras, das agriculturas, da colheita para Deus, porque é dele. E por que ele não falou em dinheiro e falou prata? Porque, afinal de contas, ouro, prata, bronze, todas as pedras preciosas são criadas por quem? Por Deus. Por isso que dinheiro de papel nunca foi do agrado de Deus, porque não foi ele que criou. Quem criou o dinheiro foi homens carnais, que colocaram o desenho, o dólar, o euro, o real, o cruzeiro, o cruzado. Sempre tem a figura ou de um peixe, de um animal, ou mesmo de uma pessoa. Então ali fica provado que não foi Deus que criou aquilo. Por isso que ele não quer dinheiro. Quem quer dinheiro são os cães. Esses querem dinheiro. Então, se o local da colheita fosse longe de Jerusalém, onde estava o templo dele, da casa do tesouro, então era para trocar por prata, por ouro, e pegar esse ouro e com prata comprem o que quiserem. Bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. Era para pegar, se fosse longe, levar a colheita, trocava por ouro, por prata, por ouro, e colocava, pegava essas pedras preciosas, viajaria até a casa do tesouro, até o templo, e lá era para comprar o que quisesse, boi, ovelha, carneiro, vinho, bebida forte, e festejar e comerem os familiares. Não era para pegar aqui e chegar numa urna, num baú, e pegar aquelas pedras preciosas, a prata, e colocar dentro daquilo para os sacerdotes e os levitas. Não era para fazer isso. Era para festejar, para se alimentar, os familiares. 27. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade, nem herança próprias. Versículo 28. Ao final Então, voltando aqui, por que era para não esquecer dos levitas? Porque quando dividiu as 12 tribos de Israel, Benjamim, uma tribo, chamava tribo de Judá, tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi separada para que os seus filhos se dedicassem ao sacerdócio. Os levitas, eles trabalhariam no templo de Deus, no templo do Senhor. Ali eles receberiam os dízimos, alimentos e distribuiriam aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, aos necessitados. E as ofertas, eles também cuidavam das ofertas, que era para a manutenção do templo, e as festividades, festa do Shabá, lua nova, tabernáculo, as festividades, os rituais. Então, por isso que Deus deu ordem para que não esquecessem dos levitas. Versículo 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade. 29. Para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Assim eram tratados os dízimos. Alimentos, comida, bebida. Nunca dinheiro, nunca valor monetário. Malandros ou cães se utilizam do livro de Malaquias para roubar os fiéis.
Porém, esse livro não foi direcionado ao povo gentil, mas sim aos israelitas, o povo de Israel. Então, eles pegam, quando querem forçar a pessoa, os seus fiéis, os seus ouvintes, a tirar 10% do salário, da pensão, do aluguel e para eles colocarem em seus cofres. Eles se utilizam do livro de Malaquias. Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, para eles é um prato cheio, para eles chamarem as pessoas de ladrões. É um absurdo, a pessoa levanta de manhã, deixa de passear, de viajar, se arruma, vai para esse lugar chamado igreja, que na verdade é uma sinagoga disfarçada, e quando chega lá ainda leva o nome de ladrão, e bate palma, e aplaude o líder, chamando ele de ladrão. Só que o livro de Malaquias não foi escrito para esses, nos dias de hoje, que é chamado, que dizem que estão roubando a Deus. Esses escritos, essas ordenanças, foi para o povo de Israel, para os israelitas, não para nós gentios. Para nós não, que eu não frequento mais esses templos. Então é para quem frequenta. Deus não deu lei nenhuma, Deus não deu ordenança nenhuma a respeito de dízimo, de oferta, de oferenda. Aí eles se utilizam o livro de Malaquias. Mas o livro de Malaquias foi escrito para conserto e exortação de quem? Do povo de Israel, dos israelitas. Malaquias capítulo 1, versículo 1, veja o que foi dito pelo profeta. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Olha, capítulo 1, versículo 1. Uma advertência, 2 pontos. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, quando você abre o livro de Malaquias, logo no primeiro capítulo, versículo 1, é assim a repreensão. Estes ditos foram para o povo de Israel, para os israelitas. E os cães mentirosos, os ladrões travestidos de pastores e bispos, aplicam o dízimo no povo gentil, no povo que nunca teve lei, povo que não recebeu ordenança nenhuma. E se houvesse recebido, Cristo pagou a nossa dívida. Cristo pagou a dívida de Paulo e dos que estavam passando pela transição, vindo naquela época, na época de Paulo, do antes da cruz para depois da cruz. Cristo pagou a dívida deles, que era em forma de ordenanças, de mandamentos, de rituais, ou seja, da lei de Moisés. Jesus, quando morreu, ele tirou o pecado do mundo. Jesus tirou a lei de Moisés. Era o diabo, era a morte. Cristo tirou. Então, ninguém daquela época devia mais nada à lei. Nos dias de hoje, muito menos ainda. Pois nós somos o povo da graça, nós somos o povo da fé. Nós somos os filhos eleitos de Deus no Espírito. Nenhum julgamento há sobre nós, nenhuma condenação há sobre nós, que estamos em Cristo Jesus. Também este livro, o livro de Malaquias, foi escrito para uma correção aos sacerdotes e levitas. Porque eles estavam oferecendo a Deus naquela época animais aleijados, defeituosos, ofertas que não agradavam a Deus. Por isso que esse livro de Malaquias foi escrito. Para os daqueles dias, para o povo de Israel. Veja que o livro de Malaquias nunca foi para os estrangeiros que não têm lei. Quem eram os estrangeiros daqueles dias, daquela época? Os gentios, que não tinham Deus no mundo e estava distante da comunidade de Israel. Mas quando Cristo disse tetelestai naquele madeiro, ele derrubou o muro de inimizade que havia entre os dois povos e uniu os dois. Mas para viver
a graça de Deus, a sã doutrina, não na caducidade da letra, não viver nos velhos preceitos, nos velhos mandamentos. Malaquias capítulo 2, versículo 1. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Você entende? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Esta repreensão, essa correção é para vocês, povo de Israel. E no capítulo 2, versículo 1, esta correção é para vocês, ó levitas e sacerdotes. Nunca foi o livro de Malaquias escrito, direcionado para os gentios, para o povo estrangeiro. Então, quando nós chamamos esses que se utilizam de dízimo como dinheiro, ameaçando as pessoas, falando que as pessoas, o gafanhoto, que o diabo, que é isso, vai na sua casa, vai tirar o seu emprego, que você está com a vida amarrada porque você não está dando o seu dízimo, está dando 10%. Esses que fazem isso são ladrões, são cães gulosos, são lobos vorazes. Eles nunca se fartam. Eles vivem do engano da mentira. Então, com base no quê? Nos escritos. Já que eles se utilizam de Malaquias para ameaçar, para amedrontar, nós também estampamos na testa deles que este livro foi escrito para o povo de Israel, para os israelitas e para os sacerdotes e os levitas. Com respeito a dízimos e ofertas, foram dadas ordens aos israelitas para obedecerem. Veja em Levítico capítulo 22, versículo do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés, disse Deus a Moisés, versículo 2, diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Versículo 3. Avise-lhes que, se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Então, o mandamento, a ordenança, a ordem, era para quem? Para os israelitas, para os que haviam sido tirados, os hebreus que haviam sido tirados, escolhidos por Deus, eleitos, das garras de Faraó, da escravidão do Egito. Infelizmente, a maioria das pessoas que frequentam esses alçapões são leigas, incautas e sem instrução. Me desculpem, mas é a verdade. Com isso, os lobos vorazes deitam e rolam sobre essas vidas. Devemos levar ao alcance destes leigos o verdadeiro conhecimento da sã doutrina. Estes cães que enganam os eleitos de Deus devem trabalhar. Devem, com o suor do seu rosto, ganhar o seu próprio sustento. Vamos, contudo, para cima deles com a doutrina de Cristo. Vamos estampar na testa desses lobos, desses ladrões, desses cães, a sã doutrina, a doutrina saudável de Cristo. Vamos estampar na testa desses mentirosos, desses fraudadores, o verdadeiro sentido de viver o Evangelho, não do Evangelho. Porque eles vivem do. Paulo não viveu do. Paulo viveu o Evangelho. Eu tenho aí um vídeo que fala sobre viver viver o Evangelho. Em todas as Bíblias está aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas no Códice Sinaítico, no manuscrito mais antigo, mais confiáveis, que está em uma biblioteca na Inglaterra, que data do 4º século para trás, lá está escrito: aqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. E viver o Evangelho não é roubar, não é enganar, não é fraudar, não é mentir. Viver o Evangelho é viver espiritualmente, é saber que a Jerusalém Celestial já foi estabelecida em nós, que o próprio Deus, que é o Espírito, ele vive e reina em nosso espírito, e que nós, o povo eleito, nós, gentios, não temos nenhuma lei de Moisés a cumprir.
Para nós não foi dada nenhuma lei. Nós devemos respeitar e cumprir as leis do país, da cidade, do estado que vivemos, que é a lei do homem. Mas quanto às leis de Moisés, nós somos isentos. Já não há nenhuma condenação. Paulo disse aos judeus que estavam saindo da lei, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para nós, que nascemos depois do ano 70, depois do juízo, muito menos, porque nós fomos salvos, nós fomos agraciados pela graça do Pai. Amado, então dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. Por isso que Deus falou, comam dos dízimos, comam dos dízimos. E eu nunca vi, pelo menos quando eu frequentava essas sinagogas, eu nunca vi um cão desse mastigando uma nota de dólar, de real. Nunca vi. Eu nunca vi eles colocando moeda no meio da sopa e comendo. Nunca vi. Então, o que eles pedem é o quê? É dinheiro. Ah, não, mas eles pedem oferta. Não, oferta não existe na sã doutrina. A oferta e oferendas era para a manutenção do templo, para as festividades, para os rituais. Só que o templo caiu, o templo de Deus, o terreno caiu. Depois do ano 70, ele estabeleceu o templo espiritual, que está dentro dos eleitos. Então, a oferta que deve se dar é a própria pessoa. O templo de Deus são vidas. É aquele que está debaixo do viaduto, passando frio, fome. Ali está um templo de Deus. É o que está caído, necessitado. É o que está no farol pedindo prato de comida. Ali está o templo de Deus. É o que está... muitos dos que estão na Cracolândia, ali estão os templos de Deus, ali que você tem que ajudar. É esse que você tem que dar o dízimo, que é a comida. É esse que você tem que dar uma oferta para ele se alimentar, para ele dar uma roupa de frio, um cobertor. Ali sim é o verdadeiro local de você devolver o dízimo a Deus, ou seja, devolver o alimento. Amém? Graça e paz. Louvado seja, então, o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja ao nosso Deus vivo. Se foi útil para você essa mensagem, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante esta mensagem, a mensagem da sã doutrina, aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, roubados, que estão sendo feitos palhaços nas mãos desses cães, desses mentirosos. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus assim permitir.